Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha história e sobre como eu entrei no mundo do EPS. Como vocês já sabem, meu nome é Rodrigo Barros, eu sou engenheiro civil, sou pós-graduado em geotecnia pela Universidade de Barcelona, na Catalunha. Fiz também gestão em projetos BIM pela Universidade de Barcelona, mas a minha carreira começou na minha cidade, lá em São Paulo. Eu comecei fazendo gestão de contratos dos Correios, depois eu fui para Brasília, que hoje é a minha cidade, né? Então, em Brasília, eu comecei trabalhando em construtora, nas obras verticais, que era o meu grande sonho na época, né? Então, eu tive a oportunidade de passar por grandes construtoras regionais de Brasília, passei pelo Odebrecht, né? E depois eu fui trabalhar, eu voltei para São Paulo, né? Para trabalhar como incorporadora, né? Foi uma fase muito legal, de muito aprendizado, mais essa parte de incorporação. E, por final, eu fui fazer gestão de contratos da Petrobras, né? Também eu costumo dizer muito isso, que é muito importante você saber de gestão de contratos, né? Para você ter a sua própria empresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2017 eu tomei a decisão mais importante da minha carreira, que foi abrir a minha própria empresa. Então eu pude aplicar nela toda essa bagagem que eu trouxe da vivência, né? do mundo empresarial. E eu eu já falei isso em outros vídeos, eu sempre gostei muito de fazer reforma. Tem muito engenheiro, muito arquiteto por aí que não curte, né? Eu gosto, eu adoro. E foi numa dessas que eu fui fazer uma reforma de alto padrão, quando eu quebrei a parede, isopor. Então assim, qual foi a primeira atitude que vocês acham que eu tive? Foi de, nossa, que legal? Não. Foi assim, sai todo mundo na obra. Né? Eu olhei para cima na hora, eu tava na sala, né? E a sala era um telhado aparente, né? Bem bonitinho, bem legal. E só que a minha equipe tinha uma galera que estava embaixo da laje. Eu falei, sai, que a gente precisa ver o que é isso aqui. Tá cheio de isopor na parede. Então, no primeiro momento, passou pela minha cabeça o que, cara? Passou alguém aqui, fez um buraco na parede e encheu de isopor. Só que depois eu comecei a olhar e falei, eu já tinha ouvido falar do sistema, né? Eu liguei pro meu cliente, no projeto não tinha demolição, então eu não estava especificando qual era o tipo de material. Ele falou, não, realmente é de EPS e tal. Aí só que eu sempre fui muito cético, né? Eu era um daqueles que não aceitava, falava, não, isso não dá certo, isso não é seguro, né? Então, só que aí, aquele negócio, né? Eu tive a sorte de poder mexer com a casa, né? Então teve um problema assim, eles pararam as instalações no meio, lá a sala era um pé direito duplo, beleza? Então já é legal aí, ó, dá para fazer pé direito duplo com EPS, pronto. Né? Então, o que o pessoal fez? Eles fizeram a primeira etapa, 3 metros, o pé direito normal, e na hora de fazer o pé direito duplo, não passaram as instalações. Então eu tive que fazer tudo isso. E eu tive a oportunidade de mexer pra caramba com EPS, e foi aí que eu notei a diferença. Né? Então, para eu mudar uma tubulação, parte térmica, parte acústica, então eu pude perceber isso na prática, trabalhando, né, nessa reforma. E, por coincidência ou não, a partir daí começou uma demanda. O pessoal, nossa, você faz casa de isopor, você faz casa de isopor? E foi aí, eu falo, não é de confiança, uma série de coisas, né? É quando a gente coloca imposição sobre aquilo que a gente não conhece, né? E para não sair da nossa zona de conforto, né? Então, mas foi aí que eu falei, não, realmente gostei, tem demanda, então eu preciso, né? Preciso inovar, preciso ir para cima, né? Então foi quando eu tive que rever, né, o meu negócio, rever a atuação da minha empresa, e decidi realmente atuar. Então, no primeiro momento, o que eu fiz? Chamei minha esposa e falei, ó, nós vamos construir nossa casa de isopor. Aí ela, vamos lá, né? Vamos ver, né? E eu falei, expliquei para ela todas as características e tal, fui atrás de curso, né? Fiz alguns cursos, gostei, aprendi, mas eu precisava de mais, né? Então eu falei, não, vou fazer minha casa, porque aí eu vou poder pôr a mão na massa, vou entender vários detalhes, né? Porque igual eu falei,
eu já vinha de uma bagagem de serviço de edifícios, né? Para não me alongar muito, eu também trabalhei com geotecnia, né? Paralelo à época que eu trabalhei lá na incorporadora, trabalhei com projetos de encosta. Então eu já vinha já com uma bagagem boa de obra, né? Então, mas quando eu vi aquilo tudo novo, né? E sim, sem dúvida, você fica empolgado, você fala, poxa, é um mundo novo e, melhor de tudo, com possibilidade de aprender e lucrar. Aí era tudo que eu queria, né? Então, foi assim que a gente começou. O mais legal é o seguinte, né? Com 3 meses eu tava morando na minha casa, né? E aí eu já notei completamente a diferença. E quando eu fui fazer minha primeira obra, já vamos dizer assim, obra vendida, né? Eu já peguei uma obra, vamos dizer, fora de padrão, pé direito de 6 metros e tive plena capacidade de tocar até o final com segurança e fazer uma obra de excelência, né? Igual eu falei nos outros vídeos, já com padrão IPS em alto nível, né? E de lá para cá, né, muita satisfação, né? Muita gente perguntando, interagindo no nosso Instagram, muita lucratividade, dor de cabeça bem menor, né? A equipe, eu enxuguei bastante minha equipe, então realmente eu vi que foi a decisão assertiva a ser tomada.